Vocês sabem que eu gosto muito de ver filme, né? E eu tava lembrando de alguns filmes antigos que eu gostava bastante. Tava assistindo, por exemplo, Stargate, que eu nunca tinha visto. Outro dia também assisti Tropas Estelares. É um filme bem maluco, assim. Mas também tem uns outros filmes que a gente lembra pouco, né? Por exemplo, o George, o Rei da Floresta. Você lembra disso aqui? Leão tem que escovar dente! É um filme meio de comédia da Disney sobre um cara que foi achado na selva, né? Meio que uma paródia, assim, do Tarzan. Você lembra também daquele filme A Múmia, de 1999? Múmias. E tinha uma comédia que eu adorava também, que era dos anos 2000, que chama Endiabrado. Você lembra dela? Hello. You're very clever. I thought you were a whiz with the ladies. Todos são filmes muito bons, mas eles têm um ponto em comum: o ator principal, que era o Brendan Fraser, que fez bastante sucesso nos anos 90 e era tido como uma grande promessa de ser um grande galã de Hollywood. Mas só que a história não foi muito bem assim. Ele teve um sumiço muito grande antes de voltar com seu retorno triunfal, ganhando o Oscar pelo filme A Baleia. Do sumiço dele, muita gente já sabe. Por que ele sumiu? Talvez não tanta gente assim, mas os verdadeiros motivos dele ter sumido de Hollywood com certeza podem mudar um pouco a sua vida. É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A história do Brendan Fraser começa em 1968 e de um jeito pouco comum, porque o pai dele era jornalista. Então o Brendan Fraser, desde muito cedo, se considera um cidadão do mundo e ele foi criado entre o Canadá e alguns países da Europa. E desde muito cedo ele foi muito exposto à arte, ou o jeito de pensar dos artistas. Ele gostava muito dessa parte e achou que aquilo seria o futuro dele. Desde muito cedo ele queria ser ator, mas não por dinheiro, por fama, mas sim por amor à arte. Como ele já era um rapazote bem bonitinho, dos olhos azuis, né, todo bonitinho lá, ele começou a pegar uns papéis desde muito cedo. Em 1992 ele fez o seu primeiro filme, que era O Homem de Ensino, que ele era um homem das cavernas que foi descongelado e estava aprendendo a viver num novo mundo, né? Ele fala até que foi muito parecido com ele, que passou a infância em vários lugares e sempre tinha que adaptar. Ele sempre era um menino novo no bairro. Ele também, em 92, participou do filme Código de Honra, onde algumas promessas de Hollywood começaram a aparecer por lá, né? Como, por exemplo, o Matt Damon. Mas apesar do Brendan Fraser nunca se ver como um ator de comédia, foi num filme de 1997, que é o George, o Rei da Floresta, em que ele colocou esse lado dele pra fora. Por quê? George, o Rei da Floresta, era um desenho dos anos 60 e que ia ser transformado em filme pela Disney. E isso com um grande orçamento. Ele foi criado pelos macacos e, além de pagar altos micos na selva, vai aprontar todas na cidade grande. Era um filme de comédia, aventura bem infantil assim, mas que tinha um timing de comédia, assim, bem de desenho animado mesmo. E eles colocaram bastante esforço nos efeitos especiais, tanto nos de CGI, né, que é computador, mas também nos efeitos práticos. Inclusive os gorilas lá, eles eram feitos com o estúdio do Jim Henson, que é o criador dos Muppets. Mas em 1999, o ator de só comédia ia começar a ser o ator das aventuras. Porque se você lembra dessa época, né, você vai lembrar que A Múmia foi um sucesso monumental e era bem divertido. Jonathan, I think you found something. Are we going into battle? There's something out there. At least the creature that we have feared for more than 3,000 years. We are in serious trouble. Vamos dizer que a Múmia ele foi o sucessor do Indiana Jones. Ele tinha um pouco desse papel do sucessor do Harrison Ford. Era um filme de aventura para a família e que todo mundo gostava. Foi um sucesso mundial. Tinha ação, tinha aventura, tinha comédia, tinha mistérios e tinha até algumas pessoas meio peladas também, né? Não era tão
bom, sim, mas tinha. Quem não lembra da Anaxunamun? Vocês lembram disso? Ah, isso era muito bom. O Brendan Fraser fala que durante as filmagens da Múmia era como se fosse uma colônia de férias. Era muito divertido, porque todo mundo se divertia bastante, estava andando de camelo, conhecia todo mundo, mas também era um filme de ação, né? E ele não queria usar dublê em nenhuma cena, ele fazia tudo lá. Inclusive, tem uma cena no filme de enforcamento em que ele realmente foi enforcado, não foi por querer, mas ele foi parar no hospital, ele apagou, mas tudo em nome da arte, não é mesmo? Né? Deus me livre. Mais ou menos, né? O negócio é que em Hollywood isso é muito valorizado, né? O cara que é aquele que faz tudo, que não tem dublês, é visto como um machão, a pessoa boa de trabalho, né? Mas sem enforcado. Bom, isso é um capítulo à parte. Veio a Múmia 2, mas a partir disso, alguns filmes começaram a vir e as bilheterias que eram astronômicas começaram a ser um pouco mais modestas, para não dizer alguns fracassos. Por exemplo, de Looney Tunes de Volta à Ação, de 2003. E agora vai me usar para impressionar a bonitona. Vou sim. O terceiro filme da Múmia, que era A Múmia Tumba do Imperador Dragão, de 2008. Here we go again. Deu a Louca nos Bichos, de 2010. Ah, qual é? Decisões Extremas, também de 2010. Faça diagramas brilhantes que curam doenças na teoria, mas que nunca ajudam um único ser humano na vida real. É aquele negócio, né? Quando a pessoa tá indo numa crescente, ela começa a ser chamada para vários papéis, várias coisas. Mas quando a coisa começa numa baixa, as pessoas começam a associar o seu nome a um tipo de pé frio, vamos dizer assim, um tipo de fracasso. E as bilheterias, as críticas foram baixando até que ficou um clima meio estranho. E claro que isso podiam ser só escolhas, né? Mas a verdade é que tinha muito mais história do que aparecia. Uma coisa que aconteceu, mas que ninguém ficou sabendo até ele se abrir muito tempo depois, lá nos anos 2010 pra frente, aconteceu em 2003. O Brendan Fraser sofreu um caso de assédio. Tinha um cara que chamava Philip Burke, e ele era ex-presidente de uma associação muito famosa ligada a Hollywood. O que aconteceu? O Brendan Fraser disse que em um momento ele tocou a nádega dele e que colocou o dedo num lugar ali, que na verdade é o períneo, que é aquele espaço vazio entre um e outro. A zona do agrião. A zona do agrião. E assim, é muito complicado de falar sobre isso porque não tem uma receita. Cada um reage de uma forma. Mas para ele foi muito traumático. E isso foi traumático de um jeito dele começar a se fechar pro mundo, de achar que ele estava errado, de que ele não conseguia fazer as coisas. E isso bateu muito mal para ele, porque se ele não consegue produzir, ser produtivo, ele não tem valor pro mundo. Só que também ele não podia ficar calado e não fez uma denúncia formal, mas meio que ele começou a contar para algumas pessoas e ver se isso era normal, como é que funcionava isso. E ele percebeu que no mundo de Hollywood ele começou a ser menos chamado para fazer as coisas. Claro, né? Porque uma pessoa numa posição de poder, se fizer alguma coisa, o pessoal vai tentar proteger essa pessoa. Ninguém vai contra ele, porque senão pode sobrar para quem tá dando apoio a quem é a vítima. Isso é muito errado, mas no mercado meio que funciona assim. Isso, claro, minou os contratos que ele tinha, minou também a confiança que ele tinha e também afetou a vida pessoal. Tanto é que em 2007 ele se divorcia de uma atriz que ele é casada, mas nessa separação foi feito para ele pagar mensalmente uma pensão de $900 mil. Só que ele alegou que não conseguia arcar com esse dinheiro todo porque os contratos estavam todos baixando, ele estava ficando sem como poder pagar isso, mas ele foi ridicularizado na época, porque afinal de contas ele tinha dinheiro, ele era famoso, ele tinha que poder pagar isso aí. Além disso tudo, ele começou a ter uma percepção do galã decadente, do galã que um dia foi muito bonito, mas que começou a engordar, que perdeu os músculos e que estava em rota de colisão com a sombra do passado. E é aí que começa a bater bastante aquele estigma que todo mundo tem, né? De se você não está trabalhando, você não vale tanto assim. Mas é uma percepção que é difícil da gente conseguir
conseguir mudar, né? Porque tá muito entranhado na nossa cabeça, desde sempre. Mas por que será que ele não conseguia trabalhar? Será que era só o divórcio? Será que era só essa questão psicológica? Na verdade, tinha também a questão do que é ser galã. Eu te falei que ele foi enforcado na múmia, né? Assim, literalmente. Mas só que essa coisa de não aceitar que o dublê fizesse a cena, de querer o amor pelo cinema, ou pelo menos do valor de ser feito por ele mesmo, cobraram um preço físico. Durante 7 anos, ele passou por diversas cirurgias e das mais complexas que você imaginar. Pouca gente falou, mas esse enforcamento que ele teve lá no filme da Múmia arrebentou com as cordas vocais dele. Ele teve que fazer uma cirurgia de reconstrução. Ele fez cirurgia para a coluna, ele fez uma substituição parcial do joelho, ele fez várias coisas. E quando ele foi filmar A Múmia 3, em 2008, ele falava que quase usava um exoesqueleto de gelo e de atadura para poder aguentar o tranco de fazer as cenas, porque era muita ação. A Múmia virou um filme de ação. Só que pensa comigo aqui, se ele entra em Hollywood como o grande bonitão de Hollywood, você deve entender que isso tem uma obsolescência programada, né? O que é esse conceito? Que a coisa ela é programada para em algum momento ficar obsoleta. Por quê? A beleza vai embora. Se você não é o garanhão, o bonitão, você não serve mais, né? Basicamente é isso. Se você se coloca assim, as pessoas te veem assim e normalmente quem é bonito é visto como burro. Então não tem uma profundidade muito grande, né? Você é descartado. Isso aconteceu com ele. E ainda mais sendo um herói de ação. Você já percebeu como é que os heróis de ação, eles têm realmente muito problema para manter esse legado deles? Vamos dizer, o herói de ação, ele tem que estar sempre se provando, mas de uma forma como um homem, o homem que consegue fazer tudo, um homem inquebrável, um homem que é invencível. E tem exemplos de pessoas que quiseram manter essa fama. Vou colocar essas duas pessoas aqui, ó. Essas duas pessoas são o Mickey Rourke. O que acontece? Ele era um galã de Hollywood, bonitão e etc. Mas chegou um momento em que ele queria se provar como homem, como um machão mesmo. E ele começou a praticar boxe profissional, porque se ele fosse bem no boxe profissional, se ele trabalhasse bastante, ele ia ser valorizado. O problema é que ele apanhou tanto que a cara dele ficou deformada, né? A ponto dele ter que fazer várias reconstruções e mudar bastante. Ele passou de galã a atuar mais como vilão ou traficante nos filmes. Mas vendo essa história do Brendan Fraser, que é a história que a gente muitas vezes conhece, a gente consegue entender algumas coisas. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes a gente também é visto como se fosse o trabalho dignifica o homem? Trabalhar bastante é o que faz alguém ser bom? O homem tem que aguentar tudo calado? Só é bom o homem que trabalha? Já ouviu falar isso, né? Você que está assistindo, você sabe que essa pressão, ela existe. Vamos lembrar dessa história do Brendan Fraser e vamos fazer um paralelo que você vai ver que as duas coisas vão se conectar no final. Pode ser? Eu fiz um vídeo recentemente sobre a evolução do trabalho. E o trabalho na Grécia Antiga, ele era visto como uma coisa para os escravizados, ou seja, uma coisa punitiva. Os gregos não queriam fazer isso. O verdadeiro sentido do trabalho, aquela coisa divina, vamos dizer assim, valorizada, era o trabalho mental, o planejamento das coisas. Eles valorizavam muito o ócio criativo. Isso vinha da filosofia, da política. Então planejar era mais nobre do que trabalhar braçalmente, vamos dizer assim. O engraçado é que quando vem a Idade Média, o trabalho ele é visto como uma forma de penitência, como se fosse Deus queria que o pessoal trabalhasse para eximir os pecados do mundo, vamos dizer assim. Porque segundo a história, tem o pecado original e as pessoas tinham que trabalhar duro para poder tirar esses pecados do mundo. Aí começa com uma coisa aí, só que aí em um determinado momento vem a reforma protestante. Você já ouviu falar no Martinho Lutero? Pois é, o Martinho Lutero falou assim, não, a gente tem que ter uns negócios aí porque, na verdade, é porque Deus já determinou o que cada um vai fazer na Terra. E a gente tem que trabalhar para mostrar o nosso valor. Se você não trabalhar, você não vai ser salvo, mas você tem que trabalhar muito duro. Engraçado ele falar assim, por que será que ele queria que a pessoa trabalhasse, né? Porque foi uma reforma, meio que ele que trouxe um negócio aí. Mas é porque nessa época tinha a burguesia, que era uma nova classe que estava se criando
criando ali. E a burguesia não trabalhava. A igreja é como se fosse o pessoal de boa ali que ditava as regras. E o pessoal que trabalhava nessa época, trabalhava só para subsistência. Eles trabalhavam até ali ficar de boa, para poder viver, e aí depois aproveitavam o dia. Mas com a burguesia que queria gerar dinheiro, eles tinham que gerar o excedente, ou seja, trabalha e trabalha bastante para gerar mais coisa para poder lucrar. Então eles usaram isso como uma tática para a gente começar a trabalhar bastante para que poucos pudessem lucrar com o trabalho da população. Mas eles fizeram isso através da religião. Interessante, né? Ou seja, eles chegaram à conclusão que sucesso no trabalho é igual a um sinal de Deus. Você tá vendo onde que isso tá chegando, né? Tá entendendo, Gabriela? Uhum. Tá ficando meio perigoso. Até que chega a Revolução Industrial, que a gente sempre fala aqui no canal, que vem os meios de produção e começam as fábricas e produzir tudo muito rápido, muita coisa. Mas é aquele negócio, para você fazer fábricas, você tem que ter pessoas capazes de aguentar trabalhar nas fábricas. E o trabalho na fábrica não é leve não, é bem pesado, né? Como que a gente vai fazer as pessoas trabalharem pesado nas fábricas, sendo que eles não vão ganhar muito para isso, a gente que tem que lucrar e eles não tem que lucrar tanto assim? Fazendo um bom discurso. Fazendo um ótimo discurso, porque na Reforma Protestante foi a religião, mas agora, como eles acreditavam no homem, no capital, o trabalho dignifica o homem. E eles fizeram vários cartazes e campanhas mostrando isso, como colocando um conceito como se fosse a nata da sociedade é um trabalhador. Isso acaba passando de boca a boca, de geração em geração, até que todo mundo acreditasse nisso. Mas esse plano, ele é muito mais maluco do que a gente possa imaginar. E você passou por ele. E tem uma coisa muito maluca. É o seguinte, ó, sabe o que é a Prússia? A Prússia, ela fazia parte da Alemanha, né? A Alemanha e a Prússia é a mesma coisa, é porque foi mudando. Mas é o seguinte, ó, teve um momento lá em que eles perderam a batalha pro Napoleão e tal, e eles montaram um modelo de escola para colocar todo mundo na linha. Que o Henry Ford e o pessoal ficou de butuca e viu que era um modelo muito bom. Sabe por quê? Ele te ensinava a ser um trabalhador de fábrica. E você aprendeu isso sem saber. Você quer ver um negócio aqui? Quando você está estudando uma matéria lá de 1 hora a 50 minutos, porque você tem que ter uma atenção limitada ali, o que faz você mudar de uma matéria para outra? Que não parece muito aquela sirene de fábrica? Engraçado, né? Você já percebeu que a gente estudava em fileiras? Um de costas pro outro e com alguém na frente vigiando se a gente estava produzindo, pregando a disciplina e o silêncio? Que coisa, não? Nossa. Eu não posso garantir muito que eu preguei a disciplina e o silêncio. Mas na teoria da Prússia, você já percebeu que o nosso sistema de qualidade era em notas? Ou seja, você recebia uma nota pelo que você produzia? Que engraçado, não é mesmo? Não parece que nós estamos numa fábrica do Henry Ford, doutrinados para poder entrar numa fábrica, trabalhar, ter foco só naquela função e aguentar a chatice e monotonia? Por quê? Eles pregavam que o horário era de 50 minutos a 1 hora para que você não pensasse, não desenvolvesse. Porque se você ficasse mais do que 1 hora e começasse a desenvolver um pensamento crítico ou pensar sobre alguma coisa daquela matéria, não, eles queriam que você cortasse e fosse para outra coisa, porque eles não queriam que você pensasse. Meu Deus, Loberlan, eu me senti podado quando eu descobri isso. Você foi podado, você não só se sentiu. Exatamente. Então, assim, eu sei que você se sentiu meio traído aqui agora, né? Talvez o seu queixo esteja aqui, né? Mas agora vamos conectar com a história do Brendan Fraser e com o que potencialmente você faz todo dia na sua vida. Você já percebeu como que a gente machucado ou sem produzir, a gente é tido como inútil e não pela sociedade só, por a gente mesmo? Quando a gente vai ver uma reportagem que aconteceu uma tragédia, que alguém morreu, alguma coisa, a primeira coisa que a mulher da reportagem que conhece a pessoa fala assim, mas ele era um rapaz tão trabalhador, como se isso fosse um título de santidade. Mas ele podia fazer tudo de errado, mas ele era trabalhador. O trabalho virou o nosso símbolo social de a pessoa vale, a pessoa que trabalha vale.
trabalhe. A pessoa que não trabalha não devia existir. Porque não só a gente criou tudo isso em torno da pessoa que trabalha, como colocando ela num pedestal, como a gente criminaliza, não é criminaliza a palavra, mas a gente acha muito feio quem não trabalha. Exatamente. Aí vamos voltar pro Brendan Fraser. Ele queria entrar em Hollywood, ele queria fazer a arte dele. E ele achou que se ele se esmerasse bastante, se machucasse e fosse além dos limites e com as pessoas incentivando isso porque acham que é legal, ele ia se dar bem, ele ia ter o seu valor. Mas a partir do momento em que ele fez isso, se machucou, o pessoal não parou pra ele. Tem uns exemplos. O Jack Chan, ele já se machucou várias vezes, faz isso, faz aquilo, só que ele é dono da produtora dele. O Tom Cruise, que não pega dublê, que não sei o que, salta dali e daqui, a produção para. Por quê? Porque o negócio é dele também. Ele tá do outro lado da produção. Ele também é da burguesia da produção. O Brendan Fraser era só um empregado, então ele não podia fazer isso. Mas a gente é ensinado sempre a ir além do limite, porque alguém tem que lucrar com isso. E olha só que estranho. No momento em que ele estava no ponto mais frágil e fez um filme com maior fragilidade, falando sobre umas questões bem complicadas, ele tirou esse rótulo de galã e ganhou o Oscar. Brendan Fraser. My goodness. E eu achei muito legal contar essa história pra vocês, porque você às vezes sente que você tá meio vazio quando você não tá trabalhando, sabe? Como se você estivesse tendo que fazer alguma coisa, devia estar fazendo alguma coisa. No seu lazer, você se sente culpado de que você devia estar produzindo pra ganhar dinheiro. Eu acho que o Brendan Fraser tem um toque pra te dar. And you know, you do the things you gotta do to get through with it, and we all do that, and I'm happy to. But it meant that I needed to start thinking about how to work smart instead of work hard. Around the time I made that movie, it was sort of a fundamental shift in my approach. No final das contas, eu acho que o Brendan Fraser ganhou mais do que um Oscar. Ele fez um experimento social nele mesmo e, sem ele saber, ele provou a própria teoria. E a lição que fica nesse vídeo é que todo mundo tem seu valor, mesmo que o mundo não esteja preparado para enxergar. Porque às vezes até enxergam, mas as pessoas não te falam. Você não é o que você produz. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!